Até 2025, 1 em cada 3 postos de trabalho deve ser substituído por tecnologia inteligente. Não haverá emprego para todos e cada um deverá inventar o próprio trabalho. Quando a gente não consegue um estágio, a gente vai para o mercado de trabalho sem experiência. E é mais difícil para ser contratado dessa maneira. O que você vai fazer agora? Para tudo e pensa bem. A principal parte do currículo, hoje em dia, que é avaliada pelas empresas, é a parte de experiências. Eu acho que daqui para frente, sem dúvida nenhuma, a gente está falando muito de criatividade e essas profissões que se conectam cada vez com o lado humano e emocional que a gente tem. 85% das profissões existentes em 2030 ainda não foram inventadas. A minha mãe era cobradora de ônibus, então ela pegava às 4 da manhã no ônibus e largava às meia-noite, 10 da noite. Então eu ficava um período bem grande sozinha dentro de casa. Eu tinha que conciliar a responsabilidade do meu irmão, a responsabilidade de cuidar da casa e a responsabilidade dos meus estudos. Por favor, dá uma olhada, aproveita e dá uma olhada se quiser um assistente, tá? É um orgulho para mim, porque ela está tendo a chance que eu nunca tive na minha vida. E ela realizando o sonho dela, para mim é como se eu estivesse na faculdade junto com ela. Você vê uma outra realidade diferente da sua, né? Aquela responsabilidade, não, eu tenho que botar dinheiro dentro de casa, sustentar a casa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Se você tiver alguma vaga disponível para quem quiser fazer relatórios, escrever arquivos, documentos, eu estou disponível, tá? Tá bom, obrigada. Sou estudante de comunicação e eu estou à procura de emprego e estágio que aparecer na frente. Faxineira, babá, secretária, cuidadora de bebê, tudo, porque eu preciso ajudar minha mãe em casa, eu preciso pagar a minha faculdade, os meus estudos e preciso também dar auxílio para o meu irmão caçula. Por ser jovem e sem experiência, né? É o primeiro passo, assim, que você não tem experiência, você olha aquela coisa da minha indecisão, daqui a 5 anos o que eu vou fazer? Eu fico pensando muito nisso. E a pergunta que você tem experiência nesse trabalho, você fala não. Boa tarde. Ali você vê que só a faculdade não basta. Só o cursinho não basta, só o inglês não basta, só a informática não basta. Você precisa ter o mais, aquele algo a mais. Tem experiência no... Não. São justamente esses jovens que teriam mais necessidade de permanecer na escola que acabam, às vezes, abandonando a escola, né? Mas muitas vezes a crise acaba precipitando a entrada desse jovem da família pobre no mercado de trabalho para ajudar na renda familiar. 28,8% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados. O mercado de trabalho está mudando muito, né, em diversos formatos. Acho que o primeiro desafio desses caras é que quando eles saírem, grande parte das profissões que eles estão se formando já não vão mais existir. Então a gente vai ter um pequeno probleminha aí. Mas a parte boa é que agora você não precisa mais ter uma profissão também para você ser um ótimo profissional em alguma coisa, né? Eu tô tentando de tudo um pouco, assim. Eu tô me inscrevendo em concurso público, vaga de estágio, também em outras áreas do tipo assistente administrativo ou recepcionista, que não precisa ter nenhuma formação específica. Mas eu tô tentando de todas as maneiras conseguir um trabalho. E será que os estudos vão ser tão importantes no futuro? A resposta com certeza é não. Até porque os estudos estão num formato muito desatualizado. É mais fácil me formar na escola da vida, né? É mais fácil me formar em menos cursos, em cursos pequenos, em cursos mais rápidos e trabalhar e aprimorar isso fazendo coisas, fazendo projetos, botando eles de pé, do que efetivamente passando 4 anos numa faculdade, que aí você sai de lá depois de 4 anos e o mundo está 100% diferente. Então tem outros modelos de escola e de universidades começando a surgir, é uma revolução que a gente está começando a viver agora, que acabam mudando esse formato de aprender, onde eu consigo absorver fazendo, né? 65% das crianças que estão nas escolas hoje irão trabalhar em funções que ainda não foram inventadas. Eu estudei grande parte da minha vida em escola pública, numa escola estadual, e a dificuldade foi bem grande. A dificuldade tanto de passar no vestibular, quanto para me manter dentro da universidade. Tipo, graças a Deus existe um sistema lá de ajuda, né, acadêmica, mas nem todas as pessoas que têm necessidade de ter ajuda tiveram a mesma sorte que eu. Sou estudante de publicidade e propaganda.
Eu estou adiando um pouco o término do meu curso para tentar conseguir um estágio ainda dentro da universidade. Mesmo adiando, eu já estou no meu último semestre, então são raros os empregadores que querem contratar um estagiário no último semestre da faculdade. Todo dia eu entro em algum site de emprego diferente, ou então vejo grupos no Facebook e tento enviar mais ou menos entre 10 e 15 currículos por dia. Às vezes uma vaga pede alguma coisa que eu não tenho ainda. Eu acredito que os empregadores têm pedido muito mais do que a gente é capaz de oferecer. Tem até brincadeiras na internet, né, que dizem que para a gente conseguir um estágio, a gente precisa ter carteira de motorista, veículo próprio, falar mandarim e uns 5 anos assim, de experiência no mínimo. Então, é complicado. Esse período prolongado no desemprego vai diminuir a produtividade desses indivíduos uma vez que eles retornem ao mercado de trabalho. Normalmente, produtividade mais reduzida significa crescimento menor à frente. O meu plano no momento é conseguir um emprego em qualquer área e tentar me especializar, fazer um MBA, um mestrado e quem sabe no futuro ser professora, porque esse era o meu plano desde o início da faculdade, seguir na área acadêmica. O que eu consigo enxergar hoje é só me diferenciar de alguma maneira dos meus concorrentes. Acho que o interessante é você focar em começar a trabalhar rápido. Muitos jovens, a grande maioria agora também não quer trabalhar em empresas mais, né? Porque a gente também tem esse movimento no mercado de trabalho, as empresas caindo e praticamente elas vão dar espaço aos profissionais freelancers, né? Então por que eu vou trabalhar das 9 às 6? Não faz mais sentido manter esse horário de trabalho, é um horário de fábrica também, um horário de 8 horas. Ainda a gente continua trabalhando como na fábrica e a gente não está mais lá. Eu, particularmente, não tenho muita disciplina para trabalhar em casa, né? Então, eu prefiro trabalhar no coworking e aqui ele possibilita você trocar ideias com outras pessoas, possibilita você ter um ambiente, né, mais agradável, gostoso e o networking também favorável. Cada dia aqui está mais cheio, tem mais gente, em diversos setores, às vezes você ouve a conversa das pessoas e tem de todas as áreas, não é só ligado à criação. Eu consigo fazer conexão com pessoas que também têm o mesmo perfil e buscam transformar a vida das pessoas também com outros negócios, com outras coisas. Interessante você saber de várias áreas, cada vez mais as pessoas tiram as suas ideias, os seus projetos, iniciativas de áreas diferentes que não tem nada a ver com aquela empresa. E também acho que é bem importante saber trabalhar em equipe. A gente está falando cada vez mais de um mundo que sai do individual, minhas necessidades, o meu salário, o meu umbigo, a minha família, o meu carro, o meu apartamento, isso ficando para trás, ficando velho, e a gente entra num mundo cada vez mais coletivo. Muito menos importante quem foi a pessoa que criou aquilo, mas muito mais incrível o time que botou aquilo de pé. De 2016 para 2017, os espaços de coworking no Brasil aumentaram em 110%. Foi difícil essa passagem de estou desempregada e o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer agora. Porém, eu tinha que agir. Cantando. Eu trabalhei no mercado tradicional mais ou menos uns 4, 5 anos. Eu fiquei bastante tempo no mercado tradicional e do ano passado para cá, depois que eu fiquei desempregada, que eu trabalhava na USP, eu era bolsista de iniciação científica, eu decidi que eu faria só daria as minhas aulas, viveria disso, teria minha flexibilidade de horário. Como ils s'organisent? Nous avons 9 dossiers. E através do aplicativo que eu consegui estabilizar essas aulas. Get Ninjas é uma plataforma, um aplicativo que conecta clientes a prestadores de serviços, como pintor, churrasqueiros, eletricistas, fotógrafos, professor de inglês, professor de piano, professor de canto, personal trainer. Temos desde jovens que acabaram de se formar, que estão iniciando sua carreira e estão conseguindo seus primeiros clientes, como um jovem que formou em designer e está conseguindo seus primeiros freelas, como profissionais que trabalham no mercado há 10, 20 anos, que encontram no Get Ninjas uma forma de aumentar a sua clientela, né, e crescer o seu negócio. Esse pessoal precisou de novas rendas, de novas formas de conseguir clientes. E esses clientes, com a crise, precisavam de encontrar um profissional mais barato. E como a gente indica sempre 3 profissionais para cada cliente, é muito mais barato
fazer essa contratação dessa forma. No começo eu dava aula para os vizinhos de graça. Então o jovem que quer ser diferente, investir nesse ramo, ele tem que gostar daquilo que ele faz. Se ele gosta, ele vai arrumar soluções, ele vai dar um jeito. Não é talento e nem conhecimento, é o quanto você quer que dê certo. A tecnologia me ajuda muito nesse ramo que eu tô. Hoje em dia as pessoas estão ficando menos resistentes à aula por Skype. Eu tenho atualmente 10 alunos. A minha meta é fechar em 15, porque sempre tem desistências. Eu tenho contato toda semana pelo aplicativo, mas nem todos eu pego. Como o negócio cresceu tanto? A gente não tava mandando, né? Em 2015, quando começou a falar de crise, a gente tinha 30 pessoas, hoje tem mais de 100. A maioria dos funcionários tem menos de 25 anos. E é incrível trabalhar com essa turma jovem, porque eles trazem muitas ideias, muitas coisas que talvez os profissionais com mais experiência não trariam com tanta coragem, com tanta ingenuidade, que a gente costuma dizer. Claro que profissionais mais experientes, profissionais mais velhos, também trazem inovação, também têm essa forma de pensar. Mas é muito mais fácil encontrar isso no jovem e moldar o jovem com esse pensamento do que um profissional já mais experiente. Puxa o padrão um pouco para cá. Faz o seguinte, pega essa luz daqui, traz um pouco para lá. Fazer aquela tática de sempre aqui. Tudo certo aí? Pode. Vai. F8, isso. 3, 2, 1. As pessoas ficam pensando, pô, tem que ter uma ideia que ninguém teve para começar um negócio. Não, a gente começou com uma ideia que tem um monte de gente que já teve essa ideia antes. Só que a gente pegou um nicho específico e fez algumas adaptações à ideia original. O sonho desses caras é trabalhar com alguma coisa que eles amam e trabalhar com alguma coisa que está conectado com o propósito deles. Aí ele vai trabalhar motivado e esse trabalho tem a ver com possibilidades de mudanças diárias, trabalho que tem a ver com esse tipo de coisas que não se repetem tanto no dia a dia. Comecei a me ver um pouco angustiado, assim, porque eu estava até então estagiando, mas a cada dia estava chegando mais próximo o tempo que eu ia ter que ser efetivado. Quando eu, por exemplo, falei para minha mãe que eu ia largar a empresa que eu trabalhava, que é uma super multinacional, que estava tudo encaminhado para trabalhar, para me dedicar a um negócio próprio, a primeira reação dela foi: caramba, você tem certeza que é isso? Eu acho. Ela fala o quê? Hoje ela super incentiva, tanto que a gente tomou um cômodo da casa dela aqui para... Vou botar uma tela aqui. Então a gente vive num outro momento, mas foi educado por pais que têm muito mais medo de tomar o risco. Puxa mesmo, puxa. Porque todo mundo meio que se enxerga e cresceu sempre se vendo e vendo os pais, vendo as pessoas próximas a elas, se colocando dentro de uma empresa, entrando numa empresa para trabalhar ali dentro. Vocês não devem estar entendendo nada, a gente está aqui na praia. Por que a gente está na praia? Simples, estava mó solzão, a gente estava gravando de casa e eu falei com o João, vamos levar o quadro para a praia e vamos gravar de lá. A gente aproveita e joga uma bolinha, trouxe a bolinha também. E a ideia aqui é explicar para vocês hoje como é que funciona a Fórmula C. A gente estava na universidade, quando a hashtag surgiu, estava estagiando e a gente tinha vários amigos que estavam querendo estagiar e a gente percebeu que para entrar no estágio ele precisava saber algumas coisas. E algumas dessas coisas que ele tinha que saber para entrar no estágio não eram oferecidas na universidade. E a gente falou, pô, vamos fazer um produto então que ensina para o cara na prática o que ele tem que saber. Primeiro, passar numa prova de estágio. De 2, se destacar lá dentro. 3, 2, 1. Fala galera, essa é a primeira aula do curso Excel para estágio. E nela a gente vai falar sobre atalhos. Basicamente, vamos entender como é que a gente pode ficar mais rápido usando o Excel. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa experiência que a gente teve muito em empresa júnior é basicamente aquele ambiente informal e inicial de uma empresa pequena, e você pegar aquela experiência incentivou bastante a gente no sentido de abrir um pouco os olhos, de falar que enxergar isso efetivamente como um caminho. Não, é história, isso é história. É história que tem que mudar alguma coisa ainda para... mas bobeira. O que eu vejo é que tem muita gente começando dentro da faculdade, ainda não sendo remunerada a fazer alguma coisa para conseguir agregar experiência. Então, o movimento Empresa Júnior, equipes de competição, associações até mesmo atléticas das universidades, o pessoal tenta entrar
para botar no currículo já alguma coisa. Tem cerca de 80, 100 alunos por mês aqui no Rio. E aí o próximo passo seria sair do Rio. A gente realmente acredita que daqui a alguns anos o número de cursos presenciais vai cair muito para as pessoas poderem consumir produtos online. E aí a gente falou, pô, vamos apostar nisso. E aí a partir disso a gente começa a exercitar um pouco para ver como é que isso vai funcionar na prática. Minha dica é comece a empreender, pega uma ideia tua e faz ela acontecer, porque mesmo se ela não der certo, você vai aprender muito com todos os erros que você está fazendo. Basicamente, você vai aprender muito mais até com os erros do que com os acertos. Nosso empreendimento é um curso de inglês semipresencial que ajuda no ensino com algumas tecnologias, né? Nós chamamos de ensino híbrido. E como que você se imagina daqui a 5 anos em termos de trabalho? Daqui 5 anos eu imagino com o meu próprio prédio, né, dentro desse empreendimento, e também disponibilizando de um espaço como esse para outras pessoas, outras startups que estão começando e têm o desejo de entrar, né, nesse mercado empreendedor. A gente faz produção de conteúdo para internet e redes sociais. Antes de ter a startup, o que você fazia? Eu trabalhava em área de marketing, empresas, em outro estado. O empreendedorismo sempre é uma alternativa, né? Agora, existem inúmeras dificuldades, né, no mercado, por exemplo, em crise também é mais difícil de empreender, você normalmente vai necessitar de algum capital inicial, muitas vezes indivíduos mais pobres e mais jovens vão ter uma renda menor e aí vão ter maior dificuldade também de fazer essa transição. É uma alternativa, porém, enfim, não é algo que vai funcionar para todo mundo. O jovem está com mais coragem hoje do que tinha no passado, por conta de toda essa tecnologia que acaba aproximando mais o mundo. Independente de crise ou não, quando você olha, né, o mundo como está hoje, como ele provavelmente vai ser daqui a 5, 10 anos, mais pessoas vão ser donas dos seus próprios negócios, porque hoje a tecnologia permite isso. Em 5 anos, a automatização poderá causar a perda no mundo de 7 milhões de empregos. Se hoje o problema é falta de tempo, no futuro vai ser sobra de tempo para o nosso problema. Mas o que eu acho, o que a gente vê muito que as profissões que têm uma vida mais longa são as profissões que lidam com criatividade, ou seja, coisas que as máquinas ainda não conseguem resolver, né, porque elas não são criativas, elas são repetitivas por enquanto. Depois, principalmente as coisas que lidam com seres humanos, então coisas de toque, coisas de terapia, de psicoterapia, de mente, ou seja, coisas que exigem mais uma conexão humana, coisas que eu quero que um ser humano faça em enfermagem e não com uma máquina, uma coisa mais fria. Espero muito conseguir um emprego e assim, eu queria realizar os meus sonhos, entendeu? Eu não queria estar trabalhando no lugar também só para conseguir dinheiro, mas nesse primeiro momento agora é a oportunidade que eu tiver, eu vou agarrar. Tem muita gente que se priva de tentar porque tenta falar, não tenho tempo, não tenho uma ideia, não tenho dinheiro. Primeiro, eu acho bem importante assim, ter um jogo de cintura, porque a gente está vendo um primeiro momento único na história, onde a gente tem 4 gerações de pessoas juntas trabalhando em empresas. Então o presidente é Baby Boomer, que tem ali acima de 70 anos, e os estagiários, o pessoal que está entrando hoje, trainee, é a geração Z, é a geração mais jovem que a gente tem. Então primeiro, tem uma crise natural aí, então minha primeira dica para essa galera é cabeça mais fria. Assim, naturalmente, os jovens da geração Z, eles aprendem em pílulas, então são muitos assuntos, uma infinidade de assuntos sem profundidade, porque é exatamente como a internet nos ensinou a aprender, só headlines, só tabs, né? Então minha dica é também aprofunde-se mais nos negócios, nos assuntos do seu trabalho, no que tem a ver, mas acho que primeiro pegue e leve com as gerações, aprofunde mais em outros assuntos, e a segunda coisa é, em paralelo com o teu trabalho, seja qual ele for, vai tentar ser empreendedor, vai tentar montar o teu negócio. O que eu vejo é que tem muita gente infeliz e que não entende que um caminho para matar a infelicidade dela pode ser tocar um negócio próprio.